Bom dia, graça e paz a todos vocês que estão aqui me acompanhando neste canal que tem sido uma bênção para mim. Eu creio que também está sendo uma bênção para a sua vida. Este canal tem como a finalidade de nos aproximarmos da presença do Senhor, né? Onde aqui nós estamos realizando campanhas de oração, também você verá muitos devocionais, reflexões com o Senhor. Então, esse canal primeiramente é dedicado ao meu querido Senhor Jesus. E que você possa ser abençoado, que você possa ser alcançado pelas bênçãos do Senhor, amém? Vamos então com o devocional. Eu estou aqui já com o devocional que tem como tema o valor de uma fala sábia. O valor de uma fala sábia, que está lá no livro de Provérbios, capítulo 15, no versículo 1. Está um pouquinho frio aqui na cidade de Jundiaí hoje, né? Amanheceu chovendo. Não está muito frio não, está com a temperatura aproximada de 18 graus a 20 graus, não é mesmo? E como está aí, aonde você está? Está muito frio? Aqui não está muito não. Em tudo nós devemos dar graças ao nosso Senhor. Já estou aqui com o meu cafezinho também para dar uma aquecida, mas antes, amém? Vamos estar falando com o nosso Senhor, vamos pedir para que Ele fique aqui conosco, que Ele venha nos edificar e falar aos nossos corações primeiramente. Senhor Deus maravilhoso, querido Senhor Pai, fala aos nossos corações, que muitas vidas possam ser alcançadas, Senhor, através da Tua palavra, Jesus. Somos primeiramente gratos a Ti, porque o Senhor tem estado conosco e não tem, Senhor, nos deixado só. Em nome de Jesus, que esta palavra, que este devocional possa alcançar muitas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Amém? Provérbios, no capítulo 15, do versículo 1 diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Vemos então que Provérbios já começa nos ensinando, né? Já começa dizendo, nos chamando a termos sabedoria, já que é a sabedoria que está sendo revelada na forma como nós respondemos, porque nem sempre a força está no tom elevado. Muitas vezes ela vai aparecer na brandura, que vai desarmar o conflito e vai preservar a paz. A mulher sábia compreende que suas palavras carregam direção. Elas podem aliviar o peso de um dia, podem também acalmar o nosso coração, que muitas vezes está ali ferido, não é mesmo? Como também podem impedir que a ira encontre espaço aqui dentro de nós. Por isso, ela aprende a falar com verdade, mas também a falar com ternura. Em tempos de respostas rápidas e palavras que muitas vezes são expressadas de formas impensadas, a palavra do Senhor está nos convidando e nos chamando a vivermos um caminho de excelência, de plenitude com a presença do nosso Senhor. Que maravilha poder compartilhar desta mensagem, que maravilha podermos estar aqui aprendendo com o Senhor, não é mesmo? E muitas vezes, quando esta mulher, ela precisa se expressar, ela precisa se posicionar diante de alguma situação, primeiramente ela vai buscar ao Senhor, para que o Senhor dê discernimento a ela, para que o Senhor derrame da sua sabedoria. Então, você que está aí talvez nesse dia cansada, sobrecarregada, fadigada, o próprio Senhor Jesus está nos convidando para que nós venhamos nos achegarmos a Ele e entregar o nosso fardo que é pesado, entregar o nosso jugo pesado e aprender do Senhor, que nós possamos aprender do Senhor, porque Ele é manso e humilde de coração. No Senhor nós vamos encontrar a paz, no Senhor nós vamos encontrar equilíbrio, no Senhor nós vamos buscar a resposta aonde muitas vezes nós estamos confusas, aonde muitas vezes nós estamos pensando que estamos sem direção. Ali nesse lugar, no secreto, o Senhor, Ele vai falar com você. Sabe por quê? Porque a resposta que nós precisamos, ou que nós precisamos nos posicionar e usar uma resposta para aquela ocasião, essa mulher, ela entende então que esta resposta deve ser branda, que não nasce da fraqueza, mas vem de um coração que é amadurecido pela graça do Senhor, não é mesmo? Você sabia, e se eu não me engano, eu já falei em um outro devocional sobre as palavras,
Porque as palavras, a própria palavra do Senhor nos diz que as nossas palavras, elas têm poder. Assim como elas têm poder, elas podem edificar, como também podem destruir, não é mesmo? O ambiente, ele pode ser suavizado por uma única resposta mansa, assim como pode ser ferido por uma única frase que, direcionada num tom áspero, num tom agressivo, pode trazer então dores, né? Muitas vezes para aquela pessoa que está recebendo, aquela pessoa que está ouvindo. Então, vai depender, né, da forma como nós vamos expressar estas palavras, não é mesmo? Nós vemos aqui então também que o ambiente, ele pode ser suavizado, não é mesmo, por uma única resposta, que ela pode ser mansa, como também, assim como pode ser ferido por uma única frase dura. Quem teme ao Senhor entende que a boca não é apenas um instrumento. Olha que lindo! Quem teme ao Senhor, quem respeita o Senhor, quem ama o Senhor, quem se dedica para servir ao Senhor com zelo, mas primeiramente entende que o seu interior precisa ser visitado para depois outras pessoas serem abençoadas através da sua vida. Então, essa pessoa entende que ela não é apenas um instrumento, que a sua boca não é apenas para falar, né, para comunicar, mas também que a sua boca, ela serve para edificar. A fala sábia não ignora a verdade, nem finge que a dor não existe. Ela apenas escolhe o modo certo de dizer, o tempo certo de falar e a intenção certa ao se posicionar. A ternura bíblica não é fragilidade. É quando nós temos, então, domínio próprio, que é temperado pelo amor do Senhor. Há situações em que o silêncio é mais santo do que muitas vezes a pressa. Há outras em que uma palavra gentil abre caminhos que a dureza jamais abriria. E nós vamos entender já já. A mulher sábia vai discernir isso porque aprendeu a submeter o coração antes de abrir os seus lábios. Ou seja, quando a palavra, né? Quando a resposta nasce então da paz de Deus, vem para curar, vem para acolher e vem para preservar. Vamos então entender aqui a história de Abigail, essa mulher que soube falar antes que o pior acontecesse, não é mesmo? E este relato está lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 25, 1 Samuel, no capítulo 25. E isso nos mostra que o valor de uma fala sábia em um momento de grande tensão trouxe resultados benéficos para a casa e para a família de Abigail. Sabe por quê? Então, você que já leu essa história sabe o que aconteceu, né? Davi, ele enviou seus homens até lá para conversar com Nabal, o marido de Abigail, um homem que veio receber estes homens, disse, então ele respondeu com desprezo, com muita grosseria e foi arrogante. E a reação de Davi foi com toda certeza imediata. Ele se levanta então com seus homens decidido e vai até a casa de Abigail, aonde ele está decidido a agir segundo as suas emoções, a agir segundo aquilo que, né, não condiz com a sabedoria, não é mesmo? Mas o que nós temos aqui para aprender é muito mais com Abigail do que propriamente com Davi aqui nessa situação, porque a situação caminhava para uma tragédia, né? Onde essa mulher, ela entra então para a história. Nós vemos essa história sendo expressada de um jeito tão lindo, não é mesmo? Quando nós nos posicionamos com sabedoria, o cenário muda, tudo muda. Porque ali, ó, Abigail aparece no meio da história com uma postura que impressionou. Ela não entra ali fazendo barulho, reagindo, né, àquilo que Davi estava disposto a fazer. Então ela não chega discutindo com Davi, mas ela chega até Davi e o presenteia, fala com ele, então ela se move com prudência, não é? Ela prepara mantimentos, vai ao encontro de Davi e fala com humildade. Ali ela também usa de sabedoria e de discernimento. Abigail não negou o erro de Nabal, jamais. Não chamou o mal de bem, não fingiu que estava tudo certo. Não, ela não foi omissa diante daquela situação, mas ela escolheu falar de um modo que interrompeu o caminho que era violência.
A fala dela não foi frágil, tá bom? Mas foi profundamente estratégica, porque ela tocou na consciência de Davi, lembrando de quem ele era diante do Senhor. Ela impediu que ele tomasse uma decisão que depois poderia pesar sobre sua própria história. Olha que forte. Isso, sabe que isso nos ensina que uma fala sábia. Nós aqui nesse texto nós aprendemos com esta mulher, não é mesmo? Nós aprendemos que quando uma fala que é expressada de forma sábia, essa fala então ela vai gerar resultados com excelência, resultados que vão contribuir, não é mesmo? Para aqueles que estão inseridos naquele contexto, não é mesmo? Uma fala sábia, ela contribui para que haja paz num contexto aonde ali há ira, aonde ali há desprezo. Uma fala sábia ajuda a trazer e atrai a paz do Espírito Santo, aonde ali naquele contexto é adverso, aonde está conflituoso. Uma fala sábia, ela edifica, ela constrói, gerando então resultados e frutos que vão agregar não somente aqueles que estão ali recebendo essas palavras sábias, mas também propriamente esta pessoa que está sendo usada como instrumento de Deus, e também Deus está sendo manifesto, né? Diante daquela situação, o Senhor, Ele é poderoso. Então, nós vemos aqui que Abigail, ela agiu com prudência, porque antes dela ir até os homens, ir até Davi, antes dela se achegar diante de Davi, ela preparou presentes, né? Ela preparou muitos alimentos para abençoar aqueles que estavam chegando ali para buscar a justiça. E aí nós vemos que este cenário, esta situação nos ensina que muitas vezes nós queremos resolver as coisas com a força do nosso braço, enquanto que a sabedoria nos revela que nós precisamos agir com prudência, não é mesmo? Então, se você não tem sabedoria, peça ao Senhor, porque o Senhor, Ele tem para nos dar. Muitas vezes nós achamos que por estarmos certas, por termos permissão para falar de qualquer jeito, nós achamos que nós temos autonomia, não é mesmo? Para falar de qualquer forma. Mas Provérbios 15:1 nos mostra que a verdade, ela deve ser sim expressada, ela deve ser sim respeitada, deve ser mantida, mas também a maneira como você vai defender essa verdade a qual você quer expressar vai distinguir como será que vai gerar o resultado. Se essa verdade a qual você está tentando defender, né, a qual você está ali falando e expressando, será como essa verdade, não é mesmo? Então tudo vai depender do tom a qual você vai entregar, a qual você vai defender essa verdade, não é mesmo? Porque uma verdade, sim, ela pode ser dita sem amor. Uma verdade pode ser dita sem amor, não é mesmo? Você já se deparou em algumas situações, talvez, em que alguém precisava falar a verdade, alguém precisava defender algo e muitas vezes ali diante daquele cenário, diante daquele contexto, aquela verdade foi dita, mas não foi dita da maneira, vamos assim dizer, não usou palavras sábias para dizer aquilo, não é mesmo? E com isso grandes feridas abertas surgiram na alma de muitas pessoas. Então, com isso nós aprendemos que uma verdade que é dita sem amor, ela pode sim trazer o jugo sobre os ombros de muitas pessoas, não é mesmo? Ela pode gerar traumas na vida de muitas pessoas. Então, por isso, essa verdade, quando for elaborada, quando for expressada, verbalizada, ela não precisa ser dita sem amor, porque isso vai virar um peso, vai virar um jugo sobre os ombros de outras pessoas. Uma correção, ela pode ser pronunciada sim, né? A gente não deve ser omissos jamais, porque a palavra do Senhor nos ensina que nós devemos sim
usar a palavra do Senhor, que é correção, que é direcionamento. A palavra do Senhor, ela nos ensina para que nós venhamos a andar em sua verdade, para que nós possamos ter uma vida aqui na terra, que seja uma vida equilibrada. Então, que nós possamos aprender do Senhor, porque Ele tem para nos dar, não é mesmo? Uma correção dita sem discernimento pode virar, então, humilhação sobre a vida de alguém. Uma resposta que muitas vezes a pessoa está ali apressadamente querendo responder, ou no calor da emoção até mesmo, pode criar uma distância que depois será difícil de reparar. Você já passou por essa situação? Se você já passou por essa situação, reflita aí sobre a mensagem do Senhor, sobre a história de Abigail, que nos ensina, não é mesmo? Que Davi estava ali sendo levado pelo calor da emoção, enquanto que Abigail estava se comportando como uma mulher sábia, que conseguiu reverter todo o cenário ali que estava diante dela, e a sua casa foi alcançada. Com isso aprendemos que também, Abigail nos ensinando que há palavras que não precisam gritar, não é mesmo? Para serem fortes, não é à base do grito, não é com um tom agressivo, mas para que nós iremos demonstrar que somos fortes, não é mesmo? Mas é quando usamos palavras de mansidão, palavras que demonstrem ali, que você está acolhendo, que você está vendo e que você se importa com aquela pessoa, não é mesmo? Então, isso também nos mostra que falar sempre de forma doce enquanto o nosso coração está esmagado, não é mesmo? Quando nós, que nem Ana, Ana se derramou diante do Senhor ali, enquanto o seu coração estava quebrantado, esmiuçado na presença do Senhor. E ali a resposta do Senhor veio sobre a vida de Ana. É tão lindo de ver e contemplar essa história tão bonita. Ana nos ensina também, vamos usar Ana aqui dentro desse contexto, que ela poderia ter reagido a tantas humilhações que estavam diante dela por conta da fragilidade que ela estava enfrentando, não é mesmo? Ana estava sofrendo porque ela gostaria de gerar, gostaria de ser mãe, mas ela, diante dela ali, ela não se via capaz porque ela carregava a esterilidade, não é mesmo? E o que Ana fez? A Bíblia nos ensina algo grandioso, Ana nos ensina algo grandioso através da sua atitude. Ela não responde, ela não reage às humilhações de Penina por conta daquilo que ela estava enfrentando. Ela vai para o templo, se coloca diante do Senhor e derrama sua alma diante do Senhor. Então, que você possa se derramar na presença do Senhor, levando ao Senhor o seu jugo, isso que está pesado diante de você, crendo que você está sendo amparada pelo Senhor, está sendo guardada pelo Senhor, e que o Senhor responde a sua oração. Aprendei de mim, porque sou manso e sou humilde. Ali Ana aprendeu com o Senhor, não é mesmo? Ela aprendeu com o Senhor, ela teve uma vida marcada, uma história que foi marcada por uma dor, a esterilidade o acompanhava, mas quando ela se colocou na presença do Senhor, ela se colocava de ano em ano, não foi uma única ocasião. Então precisamos perseverar no Senhor, persevera no Senhor, porque foi o Senhor que te levantou e é o Senhor que tem te chamado. Não reaja, apenas busque primeiramente no Senhor a direção exata para aquilo que você deve fazer. E para nós refletirmos, eu tenho aqui algumas perguntinhas rapidamente, 2 perguntas apenas. Vamos lá? As minhas palavras, ela tem ajudado a diminuir o fogo ou tem colocado mais lenha na fogueira? Não é mesmo? Muitas vezes a gente quer tomar a iniciativa de um jeito rápido e aí nos deixamos levar pelo momento. Nos deixamos levar pela situação, pelas emoções que estão à flor da pele, não é mesmo? Quem nunca passou por isso? Quem nunca passou por isso? Pois é, Todos nós enfrentamos isso, mas Ana nos ensina a perseverar no Senhor e Abigail nos ensina a desenvolvermos prudência, a pedirmos ao Senhor sabedoria para que nós possamos, diante daquela situação, então, nos posicionarmos, tendo uma vida, uma conduta que agrade ao Senhor, para que o nome do Senhor não venha a ser escandalizado, porque nós representamos o Senhor aqui na terra.
Quando qualquer coisa sai fora do lugar, como que nós reagimos? Nós reagimos à base do grito, da impulsividade, sem um equilíbrio. Como que você tem reagido, né? Então, que nós possamos ser guiadas pela presença do Senhor. Eu tenho esperado o momento certo para falar ou eu tenho respondido apenas para aliviar o que eu estou sentindo na hora, ou apenas para dar uma resposta para que você, né? Muitas vezes a gente quer dar uma resposta, mostrar que isso não vai ficar assim, não é mesmo? Mas o Senhor nos ensina que nós devemos muitas vezes nos silenciar, porque o silêncio também é uma ferramenta poderosa que nos arma, que cuida de nós também, que nós possamos desenvolver esta ferramenta, que nós possamos entender que o Senhor tem coisas grandiosas para nos dar, e que o silêncio também, em momentos específicos, ele é necessário, tá bem? Então, que hoje, antes de responder algo difícil, que eu, com toda certeza, nós possamos fazer uma pausa, não é mesmo? Uma pausa não para engolir tudo, não é isso que o Senhor quer. Porque a Abigail, ela não engoliu, ela não foi omissa à situação, ela não se escondeu, ela não se acovardou, ela se posicionou, mas ela usou palavras brandas, ela usou de estratégia, usou palavras baseadas na sabedoria, não é mesmo? Então faça uma pausa, não para engolir tudo, não, mas uma pausa para perguntar: Senhor, como eu posso falar a verdade sem perder a ternura, sem perder a essência do Teu Espírito Santo que está sobre mim? Como, Senhor, eu posso me posicionar sem ferir outras pessoas, não é mesmo? Porque isso não convém de Deus. O Senhor nos deu espírito de paz, espírito de mansidão, espírito de autoridade, espírito que é justo, mas não para machucar outras pessoas, mas para ajudar, ensiná-los com amor. Como eu posso responder de um jeito que não alimente a ira, mas que possa abrir caminhos para que possa então ter a paz do Espírito Santo, não é mesmo? Aleluia! Talvez, eu não sei, hoje exista aí dentro de você uma preocupação em alguma situação específica que você precisa estar ali se posicionando, falando, não é mesmo? E isso tem tirado a tua paz. Primeiramente, busque no Senhor, porque a graça do Senhor está sobre nós e Ele irá te dar, então, não é mesmo? A direção. Vamos ver aqui, já estamos acabando. Como o Senhor também eu preciso buscar do Senhor aquilo que eu preciso responder a alguém que está me perguntando, mas eu vejo que o tom está agressivo. Já aconteceu com você isso? Já aconteceu comigo também, não é mesmo? Peça para o Senhor, amém? E que o Senhor derrame a sabedoria dos céus para a sua vida, tá bem? Porque a fala sábia não nasce apenas de boas palavras, não são palavras bonitas, elaboradas, frases prontas, que vai dizer que nós somos uma mulher sábia, não, mas a sabedoria, ela nasce de um coração que está rendido na presença do Senhor, amém? Então, que o Senhor fale conosco, que o Senhor continue nos guardando com a sua presença, que a nossa boca, ela seja utilizada como um instrumento para edificar, que possamos então usar palavras que sejam conduzidas pela sua presença, né? Palavras de ternura, palavras de amor, palavras de edificação, que nós saibamos e aprendamos com o Senhor o momento certo de nos calarmos e o momento exato de nos posicionarmos, tá bem? Que a nossa fala seja firme sempre, amém? Mas que você seja sempre cheia do Espírito Santo, que é manso, porque o Senhor, Ele está conosco, tá bem? Porque assim como Abigail, ela foi prudente para falar no tempo certo, que nós também, no tempo certo, possamos falar, possamos verbalizar palavras que transmitam paz. Que a nossa boca seja instrumento de edificação, consolo, direção e vida. Está bem? E hoje, nós vamos encerrar então o nosso devocional. Se Deus quiser, se o Senhor permitir, estarei novamente aqui. Guarde essa frase, guarde este devocional com você, com toda certeza
eu estou guardando comigo também que uma fala sábia não precisa ferir para ser verdade, mas ela aprende a carregar, né? Essa mulher aprendeu a carregar firmeza baseado na ternura. Se nós somos mulheres que estamos carregando a ternura do Senhor, então nós temos muito a oferecer, não é mesmo? Nós temos muito a contribuir. Que o Senhor nos ensine e nos ajude para que possamos ser instrumentos de suas mãos, tá bom? E antes de responder a qualquer coisa, então escolha aí em sua vida, amém? Escolha se você vai acender mais esse fogo, colocando mais lenha na fogueira, dando mais ênfase para esse conflito que está diante desse ambiente, ou se você vai ser usada por Deus, então, para ser um instrumento de paz. E hoje eu tô aqui com o meu desafio do dia. Então, está aqui o meu desafio do dia, ó. Deixa eu mostrar para você. Eu gostaria que você pegasse um papel, uma caneta, não sei se você está aí com papel, uma caneta, mas pegue já com você o papel, uma caneta, amém? E anote o que você poderia melhorar, não é mesmo? O que você poderia, como pessoa, sabe? Como alguém que poderia se posicionar de maneira diferente, não é mesmo? Diante daquele contexto, diante daquela situação, diante daquele momento que você foi talvez áspera, que você talvez foi agressiva, que você talvez usou palavras duras diante daquela situação. Então, que você faça uma pausa no dia de hoje, peça ao Senhor para que derrame paciência sobre você, derrame sabedoria e que você possa responder novamente essa situação. Talvez possa ser no teu dia a dia, no teu ambiente de trabalho, que muitas vezes, não é mesmo? Talvez pessoas usou palavras duras com você, que você não responda de forma dura ou agressiva ou no mesmo tom, mas que você se permita ser usada pelo Senhor, se posicione com toda certeza, não é mesmo? Mas use palavras de ternura, porque muitas vezes existem pessoas que estão enfrentando dias difíceis em sua vida e muitas vezes essa pessoa está longe, né, da presença do Senhor, não está sabendo decifrar o que está acontecendo internamente. Essa pessoa está carregada muitas vezes de má influência do mal, não é mesmo? E o inimigo muitas vezes está ali usando a boca daquela pessoa, porque a palavra do Senhor diz que nós somos usados pelo Senhor, mas se damos brecha, o inimigo também nos usa, não é mesmo? É a palavra do Senhor que nos ensina. Então, que possamos abrir espaço para que a presença do Senhor se manifeste até mesmo diante de nós e até mesmo através da nossa conduta e das nossas palavras. Que Deus vos abençoe. E até o próximo devocional.